Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu gostaria de falar de uma palavra que se encontra em Isaías 53:7. Eu gostaria de falar um pouco sobre o sofrimento do Mestres. E naquilo que Jesus passou, a flagelação, até a coroa de espinhos, aquilo que Jesus sofreu por você. Eu quero dizer que quantas lamúrias procediam uma flagelação. As vítimas gritavam por misericórdia, irmãos. Contorciam seus corpos. Podia-se ouvir ao longe seus gritos e choro, uma espécie de lamento, por tão severo e doloroso castigo. Os romanos utilizavam naquele tempo a flagelação como meio de castigo isolado, ou como prelúdio da crucificação. Antes da crucificação, eles judiavam muito daqueles que eram crucificados. Tiravam a roupa da parte superior do condenado, mãos amarradas. Ele era preso a uma coluna baixa, costas encurvadas para que os golpes fossem desferidos com toda a força. Aqueles que batiam usavam chicotes feitos de correias de couro, os feixes de finas correntes de ferro com bolas, ou ganchos de metal nas extremidades. Podiam também ser confeccionados com cordas e pedaços de ossos nas extremidades. Aqueles que batiam eram homens fortes, acostumados ao manejo do chicote, e golpeavam com muita força, sem compaixão ou misericórdia. Os primeiros golpes faziam com que o sangue formasse bolhas debaixo da pele. Com os golpes seguintes, essas bolhas estouravam e a carne viva ficava exposta. Os carrascos continuavam a bater ainda mais. Era um sofrimento terrível. Jesus passou por isso por você. A maioria dos golpes eram desferidos sobre as costas. Entretanto, as pontas dos chicotes enroscavam no corpo e feriam o peito, a barriga. O rosto ficava todo desfigurado. Por isso que olhamos Jesus e vimos nele muito sangue escorrendo pela sua testa. Muitos condenados eram retirados já quase mortos. Outros sucumbiam, morriam antes do término da flagelação. Diversas leis proibiam que um cidadão romano sofresse tal suplício, destinados à punição dos escravos e de criminosos cruéis, ou para aqueles que ousassem enfrentar o poder do Império Romano. Os soldados romanos sentiam aversão pelos judeus, pelo ódio velado com que os israelitas os tratavam. Assim, para os romanos, era motivo de alegria quando lhes entregavam um judeu acusado de ter manifestado contra Roma. Jesus foi entregue à ferocidade desses soldados, que não só obedeciam ordens, mas também sentiam prazer em martirizar um judeu. Jesus sofreu um castigo sem a menor atenuação, como um criminoso qualquer. Assim desonravam a vítima, que ficava marcada para sempre. Mas com Jesus foi diferente. Jesus, mesmo sofrendo esse terrível castigo, não abriu a sua boca em lamentações. Não clamou por misericórdia, não se lamentou, não proferiu palavras de maldição contra aqueles que estavam fazendo mal. Isaías 53:7, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Os soldados romanos ficaram perturbados diante da misteriosa força de Jesus. Ele era realmente um rei. Aí eles se enfureceram e tentaram apagar este último traço real em Jesus, lançando sobre ele todo tipo de escarnio. Fizeram com que ele se assentasse na coluna em que o amarravam e envolveram em um manto avermelhado para simbolizar a púrpura com que se vestiam os reis, e o coroaram com uma coroa de espinhos. Está em Mateus 27:29, que diz: e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Em lugar do cetro, puseram em sua mão direita um caniço, e batiam com ele na sua cabeça, zombando de um rei que apanhava com o próprio cetro. Ajoelhavam-se diante dele, dizendo: salve, rei dos judeus.
uma alusão da célebre saudação a César. No lugar do beijo cerimonial, eles cuspiram-lhe no rosto. Jesus suportou tudo isso com uma paciência incomparável, sem nada se queixar. Oferecia seus horríveis sofrimentos como pagamento da dívida do pecado de todos nós. E é incrível ver como o mais sublime ser, se é que podemos defini-lo assim, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele em cuja presença se prostravam miríades de anjos, seres viventes, milhares de milhares, e o adoravam, mas ele estava ali entregue ao carrasco, tendo a sua carne rasgada e o seu sangue derramado, escarnecido sem reclamar por amor de nós. Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que amor, irmãos, pode ser maior do que este? Quanto amor! Nunca podemos esquecer da tamanha humilhação que passou o nosso Senhor. E Jesus ofereceu voluntariamente o seu corpo para a flagelação, e o seu precioso sangue foi derramado por nós. Ele pagou um altíssimo preço. Fomos comprados com o preço do sangue de um inocente. Ele assumiu o nosso lugar e fez com que a ira de Deus recaísse sobre ele. Portanto, Deus se reconciliou com o homem por causa dos sofrimentos de Jesus, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém? Pensemos sobre isso. Pensemos sobre o quanto Jesus passou por nós. Que possamos ter um pouco mais de sentimento diante disso. Que possamos cada vez mais buscar o Mestre em oração. Que possamos cada vez mais pensar no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor neste dia. Amém, Jesus.